Boa noite. Preste atenção nesses dados. O Brasil tem o maior número de pessoas com depressão na América Latina. 9 em cada 10 brasileiros que estão no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade. Os transtornos mentais e emocionais são a segunda causa de afastamento do serviço. São dados de pesquisas variadas que apontam para um problema contemporâneo que tem suscitado o debate, inclusive nos meios de comunicação. Nós, mais uma vez, entramos nesse debate. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é estresse, depressão e sofrimento psíquico. Participam o neurocientista Gabriel Lins, o psiquiatra Amaury Cantilino e a professora do Departamento de Música da UFPE, também doutora em Neurociências, Viviane Louro. Boa noite. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu falei em estresse, depressão e sofrimento psíquico. Eu vou pedir para a gente começar essa conversa distinguindo rapidamente uma coisa da outra. Por exemplo, estresse e depressão e depois o sofrimento psíquico, se ele decorre diretamente dessas duas situações. Enfim, vamos começar por aí. Estresse, depressão e sofrimento psíquico. Tá bom. Muito bem. O estresse, na verdade, é uma reação do corpo a algo que desafia o nosso dia a dia, a nossa vida, tá certo? Então, sempre que existe alguma coisa que nos remeta a uma necessidade de adaptação ou a necessidade de ajustamento a uma determinada situação, o meu corpo vai reagir de maneira a se preparar para isso. E aí o estresse, ele vai gerar um aumento do alerta, um aumento da capacidade de concentração, um aumento da nossa prontidão para a produtividade. Então, em tese, o estresse é uma coisa boa, uma coisa que nos aumenta a produtividade e nos faz, eventualmente, até se livrar de alguns perigos, de alguns problemas, porque a gente pode, eventualmente, antecipar a existência desses problemas e tomar providências a respeito deles. No entanto, o estresse, como a gente chama crônico, aquele estresse que fica o tempo todo, durante um tempo maior que nós podemos aguentar, ele pode desgastar o nosso organismo, desgastar os nossos recursos mentais para poder lidar com determinadas situações. É como se fosse um caminhão que, de repente, tivesse a possibilidade de carregar 1 tonelada e, se ele ficar exposto a 1,5 toneladas durante um bom tempo, ele vai começar a dar problema nos pneus, problema na embreagem, seja lá o que for. Amortecedores, tudo. Exatamente. Então, um estresse momentâneo, que seja muito maior do que a nossa capacidade de lidar com ele, que são fatores, por exemplo, traumáticos, por exemplo, de a pessoa enfrentar um assalto, ou enfrentar um sequestro, ou ser vítima de um estupro, ou ser vítima de uma violência específica, seja sexual, seja um abuso físico, pode, eventualmente, não aguentar, né, não ser capaz de psiquicamente lidar com aquilo ali e passar a experimentar sintomas de doenças específicas. Ou, no exemplo que eu dei do caminhão que deveria aguentar 1 tonelada, está aguentando 1,5 toneladas durante muito tempo, se o estresse for por um tempo mais prolongado do que a gente também consegue lidar com ele, a pessoa vai desembocar em transtornos psíquicos, como transtorno do pânico, depressão, transtorno de ansiedade. Tá? Que aí são situações nas quais os nossos recursos já não são mais suficientes e aí o estresse, ao invés de ajudar a gente a lidar com a vida, o estresse ele pode passar a atrapalhar. A gente começa a experimentar uma ansiedade que, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, pelo que você colocou, eu posso entender que a depressão, ela, em alguns casos, pelo menos, ela pode decorrer de uma situação continuada de estresse. Pode sim. E uma falência do nosso organismo para lidar com situações desafiadoras. São problemas numa curva ascendente? Então, só reiterando também essa parte entre depressão e estresse, quando a gente pensa em estresse, o Amaury comentou aqui a parte de estresse crônico. A gente também tem os casos de estresse agudo
em que, inclusive, minha especialidade é o transtorno de estresse pós-traumático, em que a gente tem aquele paciente que viveu um único evento estressor, mas extremamente alto, em que ele altera todo o mecanismo dele no decorrer de um tempo bem longo, dependendo do tratamento ou não, talvez ele pode melhorar ou não. Quando a gente pensa em estresse, a gente tem que pensar também que o estresse, ele é um evento que ele vem da nossa adaptação como humano, do nosso sistema de sobrevivência. Então, ele é uma resposta de sobrevivência para eventos que estão acontecendo e, como falou muito bem o Amaury, é para ele se adaptar ao sistema. O que acontece é que, na sociedade que a gente vive hoje, a gente está exposto a uma série de eventos muito rápidos, que a gente tem que acompanhar, nós somos exigidos de acompanhar, está acompanhando as notícias, está acompanhando a internet, saiu ontem, você tem que estar sabendo hoje. E isso gera um estresse. Vou fazer uma correção. Saiu agora há pouco, você tem que estar sabendo agora. É mais ou menos assim que funciona. Por aí. E essa dinamicidade é uma coisa muito nova. E o nosso cérebro, ele se adapta para os problemas que ele já sofreu, certo? O nosso cérebro de hoje, ele é um produto da evolução do cérebro dos nossos antepassados. Então, ele está adaptado para resolver os problemas que existiam dos nossos antepassados. E esse era um problema que eles não tinham. E o que acontece, para ele se adaptar aos problemas de hoje, acaba, vamos dizer assim, desencadeando uma série de sintomas que é ele tentando segurar essa barra. Aí a gente vai chegar lá no trabalho que você vem desenvolvendo na Universidade Federal de Pernambuco, lá no CAC, né? Sim. Especificamente com o Departamento de Música, é isso? Começou com o Departamento de Música, mas a gente já está generalizando para todos os departamentos do CAC. Por enquanto, só no CAC. Que é um trabalho de acolhimento dos alunos que estão sobre estresse, depressão, sofrimento psíquico. Isso. É o ambiente universitário que está favorecendo isso. É um estresse, uma pressão que vem de fora, que vem do mundo, que vem da rua, e esse aluno traz para dentro do ambiente universitário. O que está acontecendo que vocês viram, sentiram a necessidade de desenvolver esse trabalho para assistir esses alunos em estado de sofrimento psíquico? Então, nós também estamos querendo entender o que está acontecendo, né? Então, nós, inclusive, estamos fazendo um mapeamento justamente dessa questão da saúde mental para ver justamente essa questão, se é um fator da universidade ou se é um fator que já vem de uma vulnerabilidade emocional mesmo anterior e que a universidade acaba sendo um gatilho, né? De qualquer forma, o que eu ando percebendo, e não sou só eu que atua nesse projeto, né? São vários professores, mas eu que coordeno. A gente tem percebido que, de fato, a universidade ela acaba servindo como um gatilho mesmo, para esse estopim e gerar esse monte de doenças psíquicas que estão acontecendo. Mas as pessoas já vêm com uma certa vulnerabilidade, entendeu? Com problemas familiares, isso é muito comum, questões familiares, a questão mesmo do mercado de trabalho. As pessoas já vêm desgastadas de uma série de coisas, e aí, por causa da rotina universitária, né? Que é assim, pressão de professor, quantidade de disciplinas, provas. Na música tem uma questão muito forte da exposição de tocar em público, isso é uma grande neura mesmo que a gente tem na música, né? Essa coisa do nervoso de tocar, e aí tem que tocar porque tem a nota, uma série de coisas, e mercado de trabalho, enfim, trânsito, até uma das questões que eu já percebi que mais pega lá é essa questão de ter que estudar e o curso ser quase integral, tem aula de manhã, às vezes tem aula à tarde, e eles não conseguem trabalhar. Entende? E aí começa a ficar um estresse, porque aí precisa de dinheiro, aí a família pressiona, e aí tem toda aquela, nossa, viver de música, e o Brasil está cada vez pior para os artistas. Então, assim, não dá para falar que é um fator, né? Uma somatória de fatores da universidade, mas que também soma com as questões pessoais, né? Doutora Amaury, eu falei na abertura do programa, citei dados de pesquisas referentes ao mercado de trabalho, né? Depressão, ansiedade, estresse, adoecimento no ambiente de trabalho. Existe um monitoramento
ambiente universitário? Existem números referentes ao ambiente universitário, de um modo geral, no Brasil ou internacionalmente, não sei? Você fala desses dados em relação aos estudantes, especificamente em relação a eles. Olha, a gente tem trabalhado muito na universidade com os estudantes de medicina. Né? O senhor é professor lá, né, na universidade? Sou professor da UFPE, de medicina. E a gente fez um trabalho recentemente para buscar ver qual era a incidência e a prevalência dos sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e que a gente chama de transtornos mentais comuns dentre os estudantes de medicina. E o que a gente tem percebido nitidamente é que esse número parece estar crescendo ao longo do tempo. Como bem mencionado por Viviane, a gente ainda não pode fechar qual é a variável que é mais importante nisso, porque a gente está percebendo que assim, o jovem de hoje é um jovem diferente do que foi o jovem de 20 anos atrás. Acho que essa geração é uma geração diferente. Assim como, obviamente, o jovem de 20 anos atrás é diferente do jovem de 40 anos atrás. Mas, assim, aparentemente, o que está acontecendo é que esse jovem está chegando à universidade com um número de estímulos completamente diferentes dos estímulos que vivenciamos, nós que estamos na faixa dos 40, 60 anos. Hoje a gente tem uma espécie de imediatismo muito maior, né? São pessoas expostas muito frequentemente a jogos eletrônicos, a internet, a comunicação muito rápida, a rede social, né? O Gabriel estava falando agora há pouco do preparo do nosso cérebro, né? para essa vida de hoje. Você tem uma ideia? O nosso cérebro, historicamente, ele é preparado para conviver com cerca de 100 a 150 pessoas. Então, teoricamente, essa é a nossa rede social que nós estamos preparados. Hoje em dia, você vai num Facebook ou num Instagram da vida, as pessoas têm 1.500 contatos. Né? E tem que lidar com essas variáveis novas que nós não tivemos que lidar. A gente não precisou saber como é que a gente vai se expor na rede social. A gente não viveu essa coisa do convencimento em massa que a rede social faz, né? Da exposição, até agressões que a rede social traz também. A gente viveu uma educação doméstica diferente da educação que esses jovens vivenciaram. Então, tem uma série de diferenças que a gente vê que é um jovem que chega com um perfil diferente. E é um jovem que tem menos vergonha de se expor em termos de emoções. Eu sou psiquiatra e uma pessoa na faixa dos 60 anos, quando ele vai ao psiquiatra, ele vai super escondido. Ele vai sem querer que ninguém saiba que ele tem algum tipo de sofrimento. Um jovem de 20 anos, ele vai para o psiquiatra sem nenhum problema. Eventualmente, eu costumo dizer o seguinte, às vezes para uma pessoa de 60 anos, que eu preciso convencê-la que ela tem um diagnóstico específico, ela precisa usar uma medicação específica, às vezes eu passo meia hora para convencer uma pessoa de 60 anos que ela tem que usar uma medicação específica. Para um jovem de 20 anos, às vezes eu tenho que passar meia hora explicando para ele que ele não precisa usar uma medicação específica, porque há uma facilidade muito grande em expor o sofrimento, né? E a divulgação pública desse sofrimento, de maneira que faz também com que seja mais fácil que a gente consiga detectar, né? Que fulano está deprimido, fulano está com transtorno de ansiedade, ciclano tem transtorno bipolar, hoje até com mais facilidade do que há 20 anos, 30 anos atrás, quando as pessoas escondiam isso. Né? Então, acho que uma série de transformações, uma série de variáveis modificaram ao longo desses anos, de maneira que hoje, por alguma dessas razões, a gente tem no ambiente universitário uma taxa muito maior de tentativas de suicídios consumados, taxa maior de depressão, taxa maior de uso de drogas ilícitas, tá? Taxa maior de uso de álcool numa idade bem mais precoce do que a gente via no passado. Isso tudo já está muito bem documentado em artigos científicos e trabalhos, etc. Gabriel, agora, se a gente tem uma população vivendo num mundo para o qual ela não está preparada ainda, quer dizer, se trata de uma questão de adaptação, imaginando aí a velocidade com que as coisas acontecem, que as transformações acontecem, o que é bacana hoje, amanhã é obsoleto e por aí vai, dá para fazer um prognóstico assim, e se é possível um prognóstico positivo, pensando nessas mudanças cada dia mais aceleradas e esse sujeito que talvez não consiga acompanhar essa velocidade das mudanças,
Como é que a gente faz uma prospecção aí de um futuro próximo? Então, eu vou comentar sobre 2 aspectos. O primeiro seria a parte de redes sociais, que eu acredito, assim, pelo que eu escuto, eu também dou aula, também escuto também os alunos, e quando eu também vou lendo os artigos, eu vejo que, hoje realmente é uma época em que a gente tem contato com, às vezes, milhares de pessoas em um único dia por um vídeo. Mas eu acho que a gente também nunca se sentiu tão sozinho. Sim. Que eu escuto muito, muito mesmo, tenho centenas de amigos, tenho milhares de pessoas no Instagram, mas mal consigo conversar com uma. E aí a gente tem esse pessoal que tem uma exposição extrema, tem toda essa parte do aparentar, do ter, mas ao mesmo tempo não se tem como pessoa. E aí o que acontece? São pessoas que estão expostas, apesar de estar com, vamos dizer assim, elas estão acompanhadas de pessoas, mas não estão com as pessoas. Sim. Então elas vivem o momento para retratar o momento depois no Instagram, mas não para viver aquele momento PC. Ou seja, vivem atrás dos celulares, né? E aí isso já entra toda uma questão clínica que um paciente já vai tender para depressão, que a gente sabe que problemas com fobia social, o paciente facilmente cai num quadro de depressão. A gente sai a parte aí, acho que a Mari pode até comentar muito melhor do que eu. Mas quando a gente pensa do cérebro se adaptando, a gente também tem que entender que nas crianças, principalmente até os 3 anos de idade, é a época que grande parte do cérebro, principalmente cerebelo e lobo frontal, são estruturas que estão sendo bem rápido evoluindo. E aí os estímulos que essa criança está vivendo naquele momento são os que vão moldar mais ou menos como o cérebro dela vai se direcionar. E o que acontece? Eu mesmo vejo andando por aí crianças com 2 anos de idade, 3 anos de idade, brincando com tablet. Isso quer dizer que as habilidades que ela está desenvolvendo para usar aquele tablet, elas vão ser desenvolvidas. Mas todo o arcabouço que a gente está acostumado de habilidades que eram desenvolvidas como eram há 20, 30 anos atrás, são habilidades que elas não estão bem desenvolvidas. E o mundo está adaptado para as pessoas de 20, 30 anos atrás, porque são elas que fizeram esse mundo de hoje. E aí o que acontece? São habilidades novas para um mundo que não é esse. E as habilidades que, assim, por exemplo, eu vi um artigo que ele estava comentando sobre a importância do brincar. Criança brincar. E que eu lembro que a densidade do cerebelo... Brincar, mas não com tablet. Não com tablet. Brincar com os amigos, jogar bola, correr, exercer funções motoras, exercer funções sociais, ter vínculos de amizade, brigar com os amigos. Fazer amizade é tão importante quanto brigar. Deixa eu fazer uma interrupção, porque eu preciso chamar um intervalo. E aí, quando a gente voltar, você fala sobre esse artigo que você ia trazer o conteúdo agora para a gente, mas eu, infelizmente, vou ter que te interromper. O nosso intervalo é curto, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é estresse, depressão e sofrimento psíquico. A gente volta já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é estresse, depressão e sofrimento psíquico. Participam o neurocientista Gabriel Lins, o psiquiatra Amaury Cantilino e a professora do Departamento de Música da UFPE, também doutora em neurociências, Viviane Louro. Gabriel, eu te interrompi no bloco anterior, estou te devolvendo a palavra e você ia falar de um artigo que você tinha lido e tinha lhe chamado a atenção. Pronto. Esse artigo ele era sobre brincar, sobre você pegar a criança, ela exercer as funções sociais, jogar bola, funções motoras, entrar em contato com mais ar puro, sair do quarto e brincar na rua. A diferença entre essas crianças e as crianças que viviam na sala, que a mãe dá, come esses biscoitos aqui, fica brincando com o tablet e não me incomoda. Qual a diferença? Aí eles foram olhar uma estrutura no cérebro que a gente chama de cerebelo. Ela fica bem aqui atrás. Cerebelo, comumente, ele é associado justamente à área motora, a conseguir fazer as coisas com ajuste fino, pegar as coisas bem, corretamente, ajuste motor. Mas ele também tem uma participação cognitiva. E o que acontece? Essas crianças que brincavam na rua, elas tiveram na prospecção do estudo, o estudo ele pega uns 10 anos, uns 10, 15 anos, essas crianças que brincavam na rua, elas tiveram uma quantidade infinitamente menor
de, vamos dizer assim, de aparecer esses transtornos neuropsiquiátricos. Agora, é claro que tem toda a parte genética dos transtornos, tem muita coisa a avaliar aí também, a diferença da alimentação. Mas quando a gente pensa que o cerebelo, ele é uma estrutura que fica muito mais densa, ou seja, de melhor qualidade, funciona melhor, com aquelas que estão brincando na rua, exercendo funções mais variadas, porque eu não estou dizendo, o problema não é brincar com tablet, o problema é brincar com tablet por horas. Em uma criança que 20 minutos no tempo de um adulto e 20 minutos no tempo de uma criança não são os mesmos 20 minutos. Os 20 minutos de quem viveu 50 anos não são os mesmos 20 minutos de quem está vivendo seu segundo ano de vida. O que acontece? Uma criança passar mais de 20 minutos no tablet, às vezes passa horas, às vezes o dia, ela está deixando de exercer outras funções que iriam promover ela a ser um adulto melhor, um adulto mais eficiente, um adulto que pudesse viver com a melhor saúde mental. E aí esse aspecto, ele se transpõe não só para o corpo mesmo, saúde, como também para a parte de saúde mental. E aí, quando a gente vê a diferença entre as crianças que, aquelas que ficaram em casa tiveram maior, se eu não me engano, um quantitativo muito significativo de crianças foram diagnosticadas com TDAH. Que é também, um déficit de falta de atenção, sim, não é o isso? transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Um bom número também, na verdade, né? Um mau número, com um problema de ansiedade e depressão. Quando a gente pensa em TDAH e a gente traz para a realidade hoje, eu estou escutando assim, isso é muito comum, de crianças muito novas, às vezes com 5, 7, 8 anos, já sendo diagnosticadas com TDAH. Para mim, isso que eu estudo essa parte de neurociência clínica é bem assustador. Mas acho que a maioria ele pode comentar mais sobre a clínica do que eu. Agora, deixa eu fazer uma interrupção. Você estava falando das crianças, vou ali para a Viviane, antes da gente retornar. Para falar dessa juventude, né, que está aí nesse ambiente universitário e que está em sofrimento psíquico, como você falou. Em que momento, Viviane, vocês perceberam a necessidade ou a urgência de desenvolver um projeto para acolher essas pessoas? Tá. Qual a gravidade do quadro que vocês enxergaram quando decidiram desenvolver o projeto? Então, tudo começou, o projeto ele é novo relativamente, vai fazer 1 ano agora. Tudo começou porque os alunos começaram a me procurar, porque assim, eu sou pianista de formação, estou no departamento de música, mas eu tenho doutorado em neuro. Então, aí tem aquela fantasia, entendeu? As pessoas têm algum problema, vai falar com a Viviane porque ela entende de cabeça, ela lida com os doidinhos, né? Começava essa brincadeira, vai lá, que ela sabe de cérebro, ela vai te ajudar. E aí os alunos começaram a chegar em mim mesmo, e não tem só isso, eu antes de entrar para a Federal, sempre trabalhei com a área de saúde mental, com transtornos psiquiátricos, com autismo, mas com música, né, dando aula de música. Então eu já sou meio conhecida por lidar com esse público. Então as pessoas se sentiam à vontade de vir até mim e falar assim, tô com um problema tal, né, isso aqui. Ou o aluno chegava, fica atento naquele aluno ali, porque é onde estava chorando. Esse tipo de coisa. E eu comecei a chamar um para conversar, outro vinha, chegava. Começaram a chegar pessoas com coisas assim, não tão graves num primeiro momento. Só assim, estou muito estressado com a prova, amanhã tem prova, não sei o que eu vou fazer, coisas assim. Mas aí eu acho que as pessoas, a fama minha lá dentro foi aumentando, entendeu? Pode ir lá conversar com a Viviane, que ela entende do assunto e tal, que aí realmente começaram a chegar pessoas com coisas muito graves, entendeu? Até chegar pessoas que assim, olha isso aqui, aí levanta o braço, tá todo cortado, pessoas num nível de mutilação muito intenso, e aí alunos assim, falando assim, ontem tentei suicídio, e aí começou realmente a ficar muito grave. E aí foi onde nós começamos a pensar que seria importante fazer um mapeamento para ver, porque poderia ser um ou outro aluno, né, para ver como estava esse nível de saúde mental. E assim, é assustador, porque nós fizemos um teste mesmo, assim, validado pela psicologia, a gente está falando tudo bonitinho, né, com comitê de ética, tal, tudo certinho. E nós fizemos esse teste até agora, para vocês só terem uma ideia, em 103 alunos, lá tem 300 e poucos alunos, a gente quer fazer com todo mundo. Nós fizemos em 103, desses 103, nós temos 44 muito adoecidos.
Não é assim, tô estressado por causa da prova. É assim, não consigo mais sair da cama porque eu só choro, porque eu acho que eu sou um lixo, porque eu acho que eu devo morrer. É neste nível de estar mal, entendeu? A grande maioria desses 44, 8 já tinham quadros psiquiátricos antes de entrar. Já tinha laudo e tudo, fazia tratamento. O resto adquiriu, ou pelo menos esse gatilho, foi depois que entrou na universidade, né? E agora a gente está justamente tentando entender quais são esses fatores estressores que estão servindo justamente de gatilho para que as pessoas adoeçam tanto, né? Agora, isso que eles estavam falando da era que a gente vive, isso eu percebo muito também, porque dessas pessoas adoecidas, a grande maioria é entre 18 e 25 anos. Então, a gente percebe que é uma juventude que vem dessa fase do celular, da internet e tal. As pessoas mais velhas... Essa criança que Gabriel comentou tá falando, aqui, né? sim. As pessoas mais velhas, por incrível que eu pense, elas têm muito mais problemas, porque elas têm família para cuidar, às vezes têm mãe, às vezes estão doentes, porque elas já são mais velhas, mas a resiliência é muito maior do que esses jovens. Os jovens de hoje já entram... Ó, a gente já está com 3 alunos no primeiro semestre agora que já estão precisando de ajuda. Não deu tempo da faculdade estressar ainda, entendeu? Então, eles já estão entrando muito adoecidos. Doutora Mauri, aí a gente está vendo aqui essa situação de estresse, de ansiedade, de adoecimento no meio universitário, pegando como referência a UFPE e esse trabalho que está sendo feito ali no CAC, a partir do curso de música. E, claro, a UFPE aí é um exemplo, né, de um quadro maior e no meio universitário ainda. Mas eu também falei na abertura do programa de ambientes de trabalho e não de ambientes de estudo. Aí a minha pergunta para vocês agora é a seguinte, para vocês dois. Se as instituições, de um modo geral, tanto as instituições de ensino, como as empresas, como as corporações, né, que têm, às vezes, centenas, às vezes milhares de funcionários, e se essas instituições estão preparadas ou demonstram algum tipo de interesse em entender o que está acontecendo, né, nos seus quadros e de ajudar, enfim, qual é a radiografia que a gente pode fazer no âmbito institucional? Eu acho que hoje em dia, tanto as universidades, até as escolas também, acho que sempre houve uma preocupação nas escolas, mas tanto as universidades quanto as empresas, sobretudo as grandes empresas, estão preocupadas com isso. E já estão se mobilizando no intuito de promover ações para melhorar a saúde, seja do estudante, né? Ela falou do caso dela na música. Nós, no curso de medicina, também implantamos na graduação uma disciplina chamada Desenvolvimento Pessoal e Profissional, também alguns temas com os alunos para desenvolver as habilidades pessoais, habilidades para lidar com os pacientes, habilidades para lidar com os sofrimentos relacionados à prática médica. E também as empresas com programas de saúde do trabalhador envolvendo cada vez mais saúde mental, né? Contratando pessoas para ensinar a fazer meditação, a ensinar como ter uma melhor vida, né? Hoje está muito em voga uma coisa que eu acho muito interessante, chamada psicologia positiva, que é não só pensar na doença, né, mas pensar em como você pode ter também a habilidade, o que é que funciona em você, que pode servir como força, como virtude, para que você consiga enfrentar as diversas dificuldades. No entanto, ainda hoje, um grande problema foi o que você mencionou no começo. A segunda maior causa de afastamento do trabalho é a depressão. Se eu não me engano, das 10 maiores causas de afastamento do trabalho, 4 são transtornos psiquiátricos. E a gente vê que, sobretudo, vai ser depressão e ansiedade e os seus transtornos, tá certo? E a gente nota que, óbvio, tem fator genético envolvido na depressão e na ansiedade, mas tem outra coisa que é muito importante, que é o chamado estresse. E eu vou dizer para você, quem faz psicoterapia, né, que é psiquiatra, psicólogo, percebe nitidamente o que a maior parte dos pacientes que chegam a nós não são pessoas que estão se queixando de desastres naturais, não são pessoas que estão se queixando de perda de emprego, não necessariamente, óbvio que tem. Não são pessoas que estão se queixando da morte de um ente querido. São pessoas que se queixam das dificuldades nas relações pessoais. É o problema com o chefe, é o problema com o colega de trabalho, é a briga que teve com a sogra, é a briga que teve com o vizinho. Né? E aí ele estava mencionando assim, tão importante na infância e na adolescência quanto fazer amizades
é ter brigas também. Ter brigas e ser permitido a esse jovem, essa criança, resolver os próprios conflitos com seus próprios pares. Porque o que é que tem acontecido hoje em dia? Hoje em dia, os jovens estão tão protegidos em relação a isso, que se há um conflito entre um colega da escola e o outro, as mães resolvem pelo WhatsApp do grupo do colégio. Sim. Se há um problema entre o professor e o aluno, a mãe vai lá e tenta resolver. Então, as habilidades de resolução dos problemas ou a habilidade de aceitar uma frustração porque você não consegue resolver determinado problema, acaba não sendo desenvolvida. E aí ele chega na universidade, ele chega no ambiente de trabalho e aí começa a não saber como gerenciar os problemas de relação que são normais da vida. Tá? Porque as pessoas, elas têm uma imprevisibilidade, as pessoas elas têm reações que são diferentes das reações que eu observo no videogame, que eu observo nas máquinas. Né? O ser humano é mais complexo do que as máquinas. Então, eu posso adquirir uma grande habilidade para mexer lá com os meus programas de computador, mas eu não tenho nenhuma habilidade para gerenciar um eventual impasse que eu tenha com um colega de trabalho. E aí, as relações humanas, hoje, por incrível que pareça, são a maior fonte de estresse que levam as pessoas à psicoterapia. Agora, vejam, você ia falar, Gabriel? Não, só queria pegar esse gancho com ele, porque ano passado eu prestei um serviço para uma empresa, não vou falar o nome das empresas, né? Mas era uma empresa que estava uma empresa de ônibus, que elas prestam serviço aqui, e aí elas estavam com uma grande quantidade de motoristas de ônibus que, por causa que eles passam uma linha muito perigosa, estavam entrando muito estresse, pegando muito trânsito. Eles eram pacientes que estavam começando a aparecer muito na junta médica. Aí o médico responsável deu meu contato à empresa, a empresa me chamou e a gente foi lá prestar esse serviço. E aí o que foi que a gente foi ver, né? Aí a gente primeiro só fez uma avaliação geral e uma das primeiras coisas que eu fiz foi avaliar a resposta galvânica, que é como se fosse para ver o quanto de nervoso a pessoa está, batimentos cardíacos e também ver a quantidade de resiliência que ela tem. Aí eu lembro que o primeiro que eu peguei, o primeiro motorista, ele tinha acabado de sair do serviço. E aí, assim que ele entrou, quando eu botei o cardiograma nele, já estava em picos que parecia que ele vinha correndo. E eu olhando assim, esse homem está aqui parado, sentado, acabou de comer, mas ele está extremamente nervoso por causa do dia a dia que ele acabou de ter. Então, sim, as empresas estão correndo atrás, inclusive com esse link com os jogos, porque eles viram que uma grande quantidade dos motoristas lá também jogavam. Então, a gente desenvolveu todo um jogo lá baseado no eletrocardiograma deles, no batimento cardíaco. E aí eles iam jogando e se autorregulando o próprio nervosismo, o estresse dele de acordo com o jogo. Esse foi o serviço que a gente prestou lá, a gente desenvolveu esse jogo e adaptou para eles. Então, as empresas estão buscando sim. Depois dela teve mais uma e agora tem mais outra. Esse ano estou fazendo com mais outras 2 empresas. Uma na área de TI, que a empresa na área de TI, a primeira coisa que ela me disse foi isso. Nas relações interpessoais, o pessoal, principalmente de TI, eles têm extrema dificuldade. E aí talvez a gente pode até pensar num ambiente exacerbado por ser de TI na área de computação, acaba faltando ali na área interpessoal. E aí eles... Pode comentar. Me desculpa, assim, há a dificuldade no preparo para a relação pessoal e hoje há um fenômeno novo, porque muito se fala sobre assédio moral, problemas com o chefe que é chato, etc. Tal. Mas hoje existe uma coisa que pouca gente comenta, que eu vou mencionar aqui. O consumidor que é chato. As pessoas que lidam diretamente com o consumidor estão se estressando absurdamente. Né? Então, a pessoa que trabalha com telemarketing, a pessoa que trabalha nos balcões de venda, as pessoas que estão na linha de frente, estão extremamente estressadas, porque essa história de como o consumidor sempre tem razão está gerando um monte de consumidores crianças, de pessoas que não podem ter nenhum tipo de problema com a empresa, que mete bala para cima do vendedor, mete bala para cima de quem está ali na linha de frente. Então, hoje... Ele acaba sendo a bucha de canhão, né? Assim, exatamente. Toda a agressividade do consumidor vai para o... Que hoje a gente tem um consumidor extremamente exigente e extremamente agressivo, tá certo? Às vezes muito mais agressivo do que os tais chefes que as pessoas ficam se preocupando com os assédios morais. Vamos fazer mais um intervalo, curtinho. O nosso intervalo é curto, você sabe, e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é estresse, depressão e sofrimento psíquico. A gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre estresse, depressão e sofrimento psíquico. Participam o neurocientista Gabriel Lins, o psiquiatra Amaury Cantilino e a professora do Departamento de Música da UFPE, também doutora em neurociências, Viviane Louro. Viviane, me diga como é que funciona exatamente o projeto de vocês. Sim. Então, o projeto chama ProBem do CAC, que é Projeto de Extensão de Bem-Estar, Saúde Emocional dos Alunos e Funcionários do CAC. O CAC é o Centro de Artes e Comunicação, né, lá da UFPE, que tem vários departamentos lá dentro, dentre eles o de música. Ele começou na música, só que é para o CAC, é para qualquer pessoa, né, que esteja precisando. E nós dividimos basicamente em dois grandes núcleos, ou duas grandes ideias. Uma que seria mais de profilaxia, justamente que é tentar fazer com que o ambiente da universidade seja mais interessante, seja menos estressante e que a gente evite o adoecimento, porque depois que está adoecido é mais complicado de resolver do que você poder evitar, né? Quando você consegue evitar. Então, dentro disso, a gente tem rodas de diálogos com os alunos, a gente tem meditação semanal. Nós temos agora uma parceria com o pessoal da psicologia, estamos fazendo umas oficinas de resiliências com os alunos e tem uma série de palestras também que são informativas. A gente leva, o Gabriel já foi dar palestra lá, a gente leva psicólogo, médico, neurocientista, pessoas de várias áreas para passar informações mesmo, né? Isso é mais para evitar esse adoecimento ou para tornar o ambiente universitário um pouco mais agradável, digamos assim, a questão do bem-estar mesmo dos alunos. Essa é uma coisa. A outra coisa é quando o aluno já está muito adoecido, né? Então, quando nós já temos alunos, por exemplo, que estão faltando demais, porque não está conseguindo ir, porque está tendo pânico e não sai de casa, aluno que desmaia em sala de aula, acontece às vezes, aluno que chega lá e aí se tranca no banheiro e começa a chorar, aluno que está se cortando. Nós temos alguns casos desses. Nesses casos, não adianta só fazer uma meditação e bater um papo que vai resolver, né? Então, para esses casos aí sim, tem um acolhimento, né, que a gente ainda está desenhando como fazer esse acolhimento mais oficialmente, mas por enquanto esse acolhimento sou eu. Os alunos chegam até mim ou aquilo que eu falei, outros alunos chegam e falam, dá uma olhada na fulana, que ela tá chorando muito, ela tá faltando muito. Aí, né, vou com aquele jeitinho, consigo me aproximar do aluno e conversar. E nessa conversa, né, identifico algumas questões e aí, a partir disso, encaminho, né? Então, ou eu encaminho lá dentro da Federal, a gente tem o CEAP, que é o setor de apoio pedagógico, que é mais para os alunos que estão com problemas de aprendizado. Alunos que têm, por exemplo, baixa visão e precisa de um recurso, alunos com autismo, essas questões. Mas aí, geralmente, quando você está adoecido emocionalmente, você também prejudica o seu aprendizado, não tem como. O rendimento começa a cair muito e aí, por gerar esses problemas, né, como consequência do adoecimento emocional, então eu aciono geralmente o CEAP, porque eles são um órgão mesmo dentro da Federal, né? E aí eles fazem todo o encaminhamento para psicólogo, para psiquiatra, porque nós temos lá o NASE, que é o setor que cuida justamente dos alunos, né? Que tem os psicólogos, psiquiatras e tal. Então tem o SPA, que é de psicologia, e o NASE, que é mais para os alunos que são bolsistas. E aí a gente faz esses encaminhamentos e às vezes, assim, tá tão cheio, com lista de espera, que não é sempre que eles são atendidos rapidamente. Então, também tem uma rede de apoio de amigos mesmo, que são psicólogos ou outras clínicas, que aí às vezes a gente encaminha para fora mesmo da universidade e que eles fazem a um valor mais baixo, a um preço social, ou fazem uma consulta de graça quando é muito imediato, né? O Gabriel eu conheço, ele está sempre me salvando. Gabriel, ajuda aqui, resolve esse menino para mim. Então, assim, a gente tem que lidar com essas parcerias, porque nem a universidade não está dando conta. Duas coisas que eu queria ver com vocês. Alguns sintomas do adoecimento emocional, e aí pode ser a depressão, um estresse agudo, ou qualquer outro transtorno que vocês resolvam considerar. Uma coisa é esses sintomas e a outra coisa, o papel da família num caso como esse, assim, desses casos que Viviane está trazendo, que é esse jovem estudante que está em sofrimento psíquico.
qual é o papel que a família pode desempenhar aí quando não é a família um fator de adoecimento desse jovem, porque imagino que aconteça com alguma frequência. Vamos começar pelos sintomas. A gente sabe que depressão acontece com cerca de 6% da população, está deprimido nesse momento, né? E é caracterizado por sentimento de tristeza, dificuldade de sentir prazer pelas coisas que anteriormente se sentia, falta de interesse pelas coisas, alteração de apetite, alteração do sono, alteração da energia também, a pessoa se sente com pouca energia. Muitas vezes está associado com pensamentos de arrependimento, de culpa, de morte, com desejo às vezes até de morrer. E também alguma dificuldade de concentração, alguma dificuldade de memória, porque a depressão também compromete alguns aspectos cognitivos. E aí, quando essa síndrome se instala, ela dura muito tempo, né? Pelo menos aí umas 2 semanas, um mês, pelo menos, né? Um episódio depressivo, em tese, ele demora mais ou menos uns 9 meses, 12 meses, se ele não for tratado. Tá? Uma vez havendo um tratamento, obviamente esse tempo é abreviado. Mas o que eu quero dizer com essa coisa do tempo é que não basta eu me chatear com algum aspecto e estar com essa síndrome durante 1 dia, 2 dias, para que eu chame de depressão. Aquilo ali eu tenho que perceber que há um distúrbio realmente da regulação emocional e que tem consistência em termos de duração, tá certo? E quando esses sintomas são fortes o suficiente a ponto de impactar no funcionamento do indivíduo, seja ele ocupacional, seja ele acadêmico, seja ele na esfera social, de convívio familiar também. E aí eu digo que a pessoa tem depressão. Em relação à ansiedade, a ansiedade é importante que todo mundo tenha. Tá? Inclusive, você falou, 9 em cada 10 trabalhadores têm ansiedade. E é importante que tenha ansiedade mesmo, porque a ansiedade é o que faz com que a gente se preocupe com alguma coisa que no futuro a gente imagina que pode ser ameaçadora para a nossa integridade física ou psíquica ou moral. Então, eu me preocupo para que eu tome providências para diminuir o impacto dessa coisa que vai acontecer no futuro. No entanto, quando a preocupação é excessiva, quando a pessoa tem uma grande dificuldade em relaxar, mesmo nos momentos quando ela tem tempo para isso, quando ela tem muita irritabilidade, dificuldade para se concentrar, dá brancos da mente, quando ela tem insônia inicial, quando ela tem uma dificuldade grande em diminuir a tensão muscular, de maneira que ela sente dores físicas por causa dessa tensão, e isso impacta também no funcionamento dela, a gente pode dizer que ela tem um transtorno de ansiedade, tá certo? E aí, transtorno de ansiedade, você falou bem, no Brasil, o Brasil ele é o campeão na América Latina de transtornos de ansiedade. Cerca de 9% das pessoas têm algum transtorno de ansiedade aqui no Brasil. Quanto à família, a família tem um papel fundamental, seja de proteção, né, e aí de atenuação desses estresses e desses problemas, seja agravando. Sim. Né? O maior fator de dificuldade de regulação das emoções que um adolescente pode ter são conflitos familiares. Né? Então, quando a família vive muito conflito, quando a família, aquela família de afetos quentes, né? de tudo se resolve com muita briga, com grandes partições assim, entre os familiares, com grandes dificuldades assim, no lidar com os limites, no lidar com a disciplina e etc., a gente vai notar que esse adolescente vai desembocar num adulto também com mais dificuldades afetivas, mais dificuldades de relacionamento, mais dificuldades de suportar determinadas frustrações que vão existir nessa vida. Agora, um desafio para você. Quando a Mauri repetiu agora a informação de que o Brasil é o país com maior número de portadores, pessoas com ansiedade, com depressão, da América Latina. Por que o Brasil? Realmente é uma pergunta difícil, né? Eu falei. Mas se eu fosse chutar, essa eu não sei dizer com certeza, mas eu diria por causa do nosso próprio sistema, assim, não seria correto dizer educacional, mas seria o nosso sistema de formação de pessoa. Porque aqui no Brasil a gente vive uma coisa que é clássica nossa. A gente sempre dá um jeitinho para tudo, né? A gente sempre organiza as coisas conforme elas aparecem. Se a gente organiza as coisas conforme elas aparecem, como a gente se prepara sobre as coisas que podem aparecer? Se a gente, na hora que acontecer, vai ser a hora que vai dar o problema, e aí culturalmente a gente é educado, a gente tem os nossos pais passando esse tipo de conhecimento,
a gente não tem preparo para lidar com muita coisa do futuro. Quando a gente fala de ansiedade, eu escutei uma vez uma frase falando o seguinte, que era: ansiedade era excesso de futuro. Porque imagina você passou uma boa época da sua vida protegido pelos seus pais, são uma estrutura que vai tentar lhe dar tudo para você, você só precisa caminhar isso aqui que vai dar tudo certo. Aí chega uma hora que eles não podem mais estar com você, agora se vira. E você não foi preparado para isso, e você não sabe exatamente o como lidar com isso. Não tem preparo, não sabe como lidar. Aí eu acho que isso vai acabar desembocando num quadro que ele realmente é de uma ansiedade. O que você está me dizendo, Gabriel, então, é que, no seu entendimento, esse problema está na base da nossa estrutura, digamos, educacional, é isso? Porque, vendo por esse lado, a gente chama de problema. Mas eu acredito que é um comportamento adaptativo proveniente de nossa cultura. Não só a cultura, como também nossa língua. Mas eu não vou entrar em linguagem, que aí seria horas sobre isso. Mas o modo como a gente lida com as situações e o modo como a gente escolhe lidar com elas, que são coisas diferentes, eles são situações em que a gente acaba tentando, como posso dizer, a gente vai querer desenrolar. É muito melhor, por exemplo, na cultura, isso é muito forte nas culturas brasileiras, é muito melhor você passar um semestre inteiro vendo a aula, coisa do tipo, mas 2 dias antes, nem semestre, nem só em aula, você vai apresentar no trabalho uns slides sobre a produção da sua empresa no último mês. Isso eu escutei de pessoas que são donas de empresas. E eles falaram: nossa, eu vou deixando, eu vou vendo, mas quando tiver faltando uns 2 dias, eu desenrolo. Quando chegar lá na hora, eu vou, faço e apresento. Esse prolongamento do tempo, essa falta de, vamos dizer assim, compromisso de resolver logo para passar o problema adiante e deixar os problemas acumularem para o último momento, ficar brincando com esse último momento, eu acho que isso é algo que contribui um pouco para um quadro de ansiedade desse tipo. Não sei se eu estou correto. Que você entende como uma situação cultural, nossa. Eu entendo como... Porque quando a gente pensa, por exemplo, na cultura de um japonês ou de um americano, apesar que o americano também é bem ansioso, não compararia tanto com o americano. O japonês também é um bocadinho, mas se a gente comparar, por exemplo, com o pessoal da Espanha, que já é um pessoal mais tranquilo, se você for comparar a questão de como a cultura é levada, são coisas muito extremas. E eu acredito que esse elemento cultura é muito forte aqui. Apesar de que a gente, às vezes, ama odiar a cultura, eu acho que ainda assim a gente protege muito ela. Mas acho que tem outras coisas, né? Também acho que é um pacote bem complexo, entendeu? Vou gastar o restinho do tempo que a gente tem nesse ponto, nessa questão. Queria a opinião de vocês dois, assim, porque somos o país com o maior número de adoecidos psíquicos, emocionais da América Latina. É interessante, porque não era exatamente assim há anos atrás, necessariamente. Isso foi uma pesquisa feita o ano passado. E aí, no ano passado, 9% das pessoas estavam com transtorno de ansiedade no Brasil. É da Organização Mundial de Saúde, né? Exatamente. Acho que isso que o Gabriel falou faz muito sentido, né? Essa coisa do jeitinho brasileiro, essa coisa cultural, faz com que a gente perca muito a noção de previsibilidade. Né? O que é certo, o que é errado. Né? Qual é o caminho que eu tenho que seguir e se eu seguir nesse caminho vai dar certo, se eu seguir nesse caminho vai dar errado. No Brasil é tudo muito imprevisível. E a imprevisibilidade é inimiga da calma. Sim. Tá certo? E eu acho que nós vivemos, ao longo desses últimos anos, momentos também de muita imprevisibilidade, do ponto de vista político, do ponto de vista de organização da sociedade, né? Eu acho que muita coisa mudou e, com ela, as necessidades todas de adaptação e de ajustamento. Obviamente que, assim, quando eu falo de ajustamento e de adaptação, não é necessariamente para uma coisa ruim, tá certo? Mas, assim, certamente, qualquer situação de ajustamento, qualquer mudança muito significativa que a gente vá vivenciando, a gente vai elevar o estresse. E aí, para algumas pessoas, não vão suportar essa elevação de estresse e aí vão desembocar em transtornos de ansiedade. Acho que nós vivemos momentos de muitas mudanças, acho que ao longo das últimas 2 décadas, eu acho, e dos últimos anos, sobretudo, né? E que a gente vem tentando se adaptar a isso, mas com uma perda da previsibilidade. E aí, consequentemente, a indefinição causa uma inquietação interna muito grande. Viviane.
Eu também não sei dizer o porquê do Brasil ser o maior, mas eu vejo tudo isso. Eu acho que é cultural também, mas aí eu vou até para coisas um pouco mais práticas, assim. Eu acho que existe mesmo, na nossa cultura, não existe esse trabalho do cuidado mesmo com a saúde mental, entendeu? Quantas vezes você senta na mesa para conversar com a família e alguém pergunta, você está bem? Você está com alguma questão emocional grave? A gente não tem isso de cultura de base mesmo, entendeu? E fora milhões de outras coisas. Sei lá, se um menino chora, apanha porque coisa de homem não pode chorar, aí tem que guardar os sentimentos, entendeu? A gente vê muito disso. Uma coisa que eu percebo muito, e eu tô falando pela universidade mesmo, de todo mundo que eu atendi, assim, que eu conversei até agora, uma coisa que eu percebo muito é uma família muito ausente, ou muito julgadora, ou extremamente religiosa. E isso eu acho que é um dos fatores que pegam bastante. Também não tô julgando nenhuma religião, mas eu percebo muito isso, assim, não posso falar que eu tô assim, que a minha mãe vai achar que é, sei lá, que vai me levar na igreja ao invés de me levar no médico. Eu já tentei, mas entende? Então, assim, eu percebo que tem uma coisa de cultura mesmo, das pessoas não acharem a saúde mental algo importante. Porque se você quebra o joelho, tá todo mundo vendo, né? E tá doendo, tá sangrando. Mas uma questão que é comportamental, as pessoas ainda julgam como frescura, como mimimi, muitas vezes. Muito obrigada mais uma vez. O nosso tempo acabou. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades e que não tardem, porque esse é um tema sempre caro, né? Assim, para todo mundo, sempre gera uma boa discussão. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.